O direito à comunicação consiste na garantia que todos temos de expressar livremente nossas ideias, opiniões e pensamentos. Além disso, está relacionado à participação social e possibilidade de diálogo, um instrumento para a garantia dos outros direitos humanos e também para a construção de uma sociedade mais democrática. Para falarmos sobre isso, entrevistamos Rafael Mesquita, doutorando em comunicação e presidente do Sindicato de Jornalistas do Ceará, Sindijós. A gente vive uma realidade bem mais complexa do que no período em que eu fui estudante, né? E, sobretudo quando se fala de direito à comunicação. Hoje, no Sindicato dos Jornalistas do Ceará, começando por lá, né, a explicação, a gente tem uma realidade muito distinta, né, de um mercado ou um cenário de comunicação cada vez mais diverso, provocado sobretudo pelo ingresso da comunicação digital. E aí nessa linha a gente avalia que do ponto de vista do jornalismo profissional, né, inclusive da ativação de vários outros vetores que a gente não enxergava anteriormente, a gente tem uma possibilidade muito maior. Então, por exemplo, veículos voltados para grupos específicos da sociedade que clamavam por direitos, já que o jornalismo é voltado para o interesse público, começam a ter, de fato, condições materiais mais fáceis de se desenvolverem. Então, nesse aspecto, a possibilidade, né, do desenvolvimento do direito à comunicação e informação via o jornalismo profissional cada vez mais diverso, sob o olhar do Sindijós, é bem mais possível. No campo geral dos atores sociais, independentemente de profissionais jornalistas ou não, porque inclusive eu tenho estudado na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, as vivências da população LGBTQIA+, junto aos meios de comunicação. Só para citar esse exemplo, então, eu tenho observado também uma condição material também muito mais, né, acessível para desenvolvimento de projetos em comunicação ou mesmo para a possibilidade de determinados públicos se desenvolverem. Que hoje tem uma accountability muito maior da sociedade, de vários grupos sociais, justamente porque a gente tem esse mecanismo de participação. Nesse cenário, na minha avaliação, qual que seria o grande problema quando se trata de direito à informação? É porque a gente está ainda trabalhando em cima de monopólios e oligopólios que se transformaram. Se antes nós tínhamos os monopólios comunicacionais que eram tocados pelos veículos de radiodifusão no mundo, né, os grandes grupos de comunicação que tocavam os veículos de radiodifusão no mundo, ou mesmo, né, as grandes empresas que produziam jornalismo impresso, hoje os monopólios estão ligados às plataformas digitais, as chamadas Big Techs, né, que infelizmente ainda mediam de forma errada, muitas vezes por uma cultura algorítmica, ou uma ditadura dos algoritmos, né, a possibilidade de conexões entre as pessoas. Então tem essa problemática também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais possibilidades de desenvolver mecanismos de comunicação, mais pessoas, né, podendo acessar mecanismos de comunicação. Quando se trata de direito à informação, a gente tem ainda, né, esse sufocamento, aí especificamente nessa realidade contemporânea por conta dos algoritmos e o controle das plataformas digitais. Aproveitando que você falou sobre as novas mídias, como é que você acha que essas novas plataformas, essas novas formas de expressão do jornalismo, como é que elas interferem na direito à informação dentro do contexto do Sindijós? Se a gente for pensar a realidade do sindicato e o elemento fundamental do sindicato é o atendimento às demandas, né, trabalhistas dos e das jornalistas, se a gente for pensar a partir dessa realidade, a gente tem uma questão tecnológica fomentando muito o acúmulo de funções na categoria profissional. Uma outra problemática que a gente vive muito forte é com a redução, né, dos postos de trabalho da mídia tradicional, o que consequentemente causa demissões, desemprego, né, para um conjunto maior de trabalhadores. A própria mudança do modelo de negócio do jornalismo tradicional, muito influenciado pelas plataformas digitais, acaba desenvolvendo um outro cenário de mercado de trabalho. Funções que antes eram de pessoas em específico, hoje elas são ocupadas muitas vezes por uma única pessoa e parte dessa possibilidade de trabalho é facilitada, entre aspas, pelas tecnologias, o que também elimina uma grande quantidade de trabalhadores. Se a gente for pensar, por exemplo, o jornalismo de imagem, muitas vezes o repórter hoje sai com o celular na mão, né, e se torna o chamado vídeo repórter, eliminando uma das figuras centrais da produção jornalística, que é o repórter cinematográfico. Só aí eu tenho um trabalhador eliminado no processo para citar uma mídia e um exemplo em específico. Afeta também, do ponto de vista da organização coletiva dos jornalistas,
a gente tem hoje a possibilidade do chamado teletrabalho, né? Se a gente for pensar a digitalização só nesse aspecto, a gente perde aquela referência tradicional que nós tínhamos dos trabalhadores nas empresas, né? Muitos hoje veículos de comunicação têm parte da sua estrutura funcional em home office. Pois se for lembrar aqui exemplos do jornalismo convencional brasileiro, a gente tem o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo com boa parte da sua redação totalmente trabalhando online e não mais usufruindo do mesmo espaço coletivo que é a redação, né? Aqui no Ceará, ainda bem, essa realidade é bem menor, né, comparada a outros locais, a outros veículos de outros estados, porque a gente acredita que o trabalho jornalístico também é um trabalho coletivo, e nem sempre o trabalho coletivo ele funciona, vocês sabem bem, então em sala de aula todo dia pensando, problematizando a realidade, nem sempre o trabalho coletivo online é fruitivo como, né, um trabalho muitas vezes presencial, corroborado e tal. Se as medidas sanitárias nos demandassem, obviamente, essa situação, aí sim teria uma justificativa muito clara, mas nesse momento da vida social a gente acaba sendo influenciado, sobretudo pelas possibilidades tecnológicas, a uma rotina, né, que a gente avalia aí como preocupante, de cada vez mais trabalho home office, com todas as preocupações também que a gente tem quando se trata de um trabalho em que muitas vezes o trabalhador acaba acumulando o custo da operação de trabalho, passando pela internet, energia elétrica, enfim, as questões próprias que o empregador deveria fornecer para o desempenho, né, dos serviços de jornalismo. E por fim, eu acho que tem uma questão muito forte também quando se trata dessa relação especificamente com a dos trabalhadores jornalistas, é que nós temos um outro segmento profissional, como eu já tinha colocado na outra pergunta, um segmento ocupacional muito diverso, que nem sempre vai ser por CLT, né, pelo contrato de carteira assinada, mas às vezes vão ser cooperativas, coletivos de jornalistas se organizando para criar um veículo de comunicação, são ONGs, são grupos organizados, são grupos inclusive de trabalhadores que estão desenvolvendo projetos em jornalismo como uma segunda tarefa da sua rotina de trabalho, sendo que ele tem uma principal que faz o seu sustento, mas ele está ali no jornalismo de causa, porque ele acredita no jornalismo e está desenvolvendo aquele projeto. Então, essa outra realidade, que demanda muito uma questão fundamental chamada sustentabilidade, é um outro desafio que o sindicato tem tocado muito, e é o maior desafio contemporâneo da nossa organização coletiva, é pensar como esse jornalismo, produzido em veículos nativos ou digitais, algumas vezes ligados a organizações empresariais, outras vezes tocados pelos próprios jornalistas que montam seu próprio negócio, de certa forma empreendem ou mesmo se organizam nesses outros tipos, né, de organização mais equilibrada, onde ninguém é chefe de ninguém, mas que precisam, né, financiar o projeto no sentido só econômico, mas também da viabilidade, e produzir dentro daquele espaço autossustento, tem sido a preocupação fundamental do sindicato. O movimento sindical de jornalistas hoje, para fechar esse ponto, tem trabalhado uma proposta que é a da taxação das Big Techs, em paralelo com a criação de um Fundo Nacional de Fomento ao Jornalismo, porque entende que o jornalismo, se é de interesse público, precisa de vias de financiamento público. É uma discussão que acontece não de hoje no mundo, mas que essa realidade digital nos colocou como emergencial esse debate. E na sua trajetória pessoal, você tem algum momento assim marcante que você possa elencar que acha que desafiou realmente a manutenção desse direito à informação? Assim, marcante da sua trajetória, o que você acha? Eu vou citar uma coisa que acontece muito com jornalistas de uma forma geral, aconteceu comigo, e eu acho realmente que é um desafio para a nossa categoria, que é o chamado assédio judicial. Quando o direito à informação, né, ele é atacado após a veiculação, né, trazer à tona alguma informação jornalística. Por exemplo, eu já fui processado por matéria que eu fiz que citava que um prefeito estava intimidando um dirigente sindical. É um assunto de alto e relevante interesse público, é um assunto, portanto, de necessária cobertura jornalística, mas a minha narrativa dos fatos, o fato de eu ter produzido informação sobre isso, com boletim de ocorrência, com toda a documentação corroborando que aquela situação aconteceu, gerou, né, o que eu chamo de assédio judicial por parte de uma pessoa que não tinha interesse que aquela informação fosse veiculada.
Então, essa realidade que eu citei acontece todo dia com jornalistas no Brasil. Então, acho que o principal ataque ao direito à informação no Brasil hoje tem sido justamente daqueles que não querem que a informação seja publicada, daqueles que, de alguma forma, né, querem calar a voz dos e das jornalistas. Se for fazer um paralelo com a minha realidade profissional, é essa.